Somos muito severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande que a acústica que se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas, iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina. Que a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. João Cabral de Melo Neto. Olá, meninas e meninos e meninas, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Meu nome é Renan Minicucci, eu sou professor de muitas coisas, mas para resumir, assim, eu sou professor de linguagens e atuo mais no campo da redação. E hoje estou aqui nesse GTV, grudado na tela do seu celular, para conversarmos sobre literatura. Mas eu acho que falar sobre literatura um pouco ainda complicado, eu encontro certa dificuldade. Primeiro, porque a literatura reside muito no campo do individual, né? É uma coisa muito subjetiva, muito intimista. Um texto, ele vai mudar de significado de acordo com o leitor que for lê-lo, né? Dois leitores vão ler o mesmo texto de maneiras diferentes, baseados nos seus valores, nas suas crenças, nas suas vivências. Então eu acho muito difícil discutir literatura por esse valor intimista e subjetivo, embora haja uma teoria literária impecável que tenta estruturar e mapear as manifestações artísticas, mas ainda assim ela tem o seu caráter muito subjetivo. Só que o autor escolhido para hoje, ele bate de frente com isso tudo. Ele bate de frente com essa ideia de que a literatura ela é uma coisa, que ela é um milagre interno, que ela é um fenômeno interno que, ela explode assim do nada. João Cabral de Melo Neto, que é o poeta escolhido de hoje, ele oferece uma poesia extremamente mecânica, extremamente basada no trabalho. João Cabral de Melo Neto é um dos maiores poetas brasileiros e o maior de sua geração, que é a geração de 45, a terceira fase do modernismo, né? Ler João Cabral de Melo Neto, na minha percepção, é uma atividade arquitetônica, porque os seus poemas são quase construções civis, né? Tudo ali é colocado de maneira proposital, nada é um acaso, nada é despretensioso, tudo é friamente calculado na poética de João Cabral de Melo Neto. Por isso, ele ganha a alcunha, né, o apelido, o título de poeta engenheiro, né? Porque as suas escritas, ela tem uma engrenagem muito específica, ela é muito engenhosa, né? Antes da gente entender essa engenhosidade, essa engenhoca toda de João Cabral de Melo Neto, a gente precisa entender qual o contexto que ele habitava nos seus anos de produção, né? Onde é que ele começa. E aí, como eu disse, ele é da geração de 45, a terceira fase do modernismo, né? Que tá ali num cenário pós-guerra, um cenário onde o capitalismo e o socialismo começam a polarizar as relações sociais e econômicas. E aí João Cabral de Melo Neto e todo o seu movimento artístico ali queria experimentar novas formas estéticas, novas estruturas textuais e poéticas, mas que não ferisse o valor e a eficácia do seu conteúdo, ou seja, era a mensagem que queria passar. João Cabral de Melo Neto, ele consegue equilibrar quanto a forma estrutural, muito valorizado no parnasianismo e tudo mais, quanto o conteúdo, né? Quanto a mensagem, quanto as críticas sociais feitas, que é muito característico da pós-modernidade, da poesia marginal. João Cabral de Melo Neto, ele tá ali no meio mesmo, da tradição e da vanguarda, né, do que está sendo gerado ali. Ele consegue equilibrar essas partes muito bem. Na minha opinião, é um dos meus poetas favoritos, sim, principalmente por causa do seu livro que o consagrou, né, Morte e Vida Severina. João Cabral de Melo Neto é pernambucano, cara, e ele é neto de senhor de engenho. Então, seu avô, se ele nasceu em 1920, inclusive esse ano é o seu centenário, a gente tem que pensar que seus avós eram senhores de escravo, né, porque ali no final do século XIX para início do século XX ali, é a transição do fim do regime escravocrata, né, para umas questões mais liberais e tudo mais, né. Então a gente tem que pensar que ele era pernambucano, neto de senhor de engenho, estudou numa escola de padre, né, foi educado por padres, e ele fala em entrevistas que estão disponíveis no YouTube que ele odiava literatura nessa época de escola, que ele tinha que ler sonetos e aquela coisa toda métrica, encaixadinha, bonitinha, o clássico, né. E ele fala assim, gente, isso não é funcional, cara, isso não funciona. Há uma linearidade nisso daqui que atrapalha o desempenho e a performance da arte, né? E aí ele quer oferecer a partir disso, e ele mesmo fala, uma poética que seja como um carro passando numa rua mal asfaltada, né? Porque se no soneto o carro passa numa rua, o carro é o leitor, ele passa numa rua planificada, lisa, bonitinha, João Cabral de Melo Neto quer que o leitor passe numa rua esburacada, pra ter, tipo,
um sacode assim, e aí construir o seu ritmo de leitura. João Cabral de Melo Neto, para fazer a sua poesia, ele era extremamente meticuloso, ele era extremamente mecânico, ele trabalhava em cima do poema, ele não acreditava em inspiração como seus antepassados, como seus ancestrais, né? Ele achava que o fazer poesia é um ato consciente, é um ato objetivo, né? É uma construção. Então ele brincava muito com palavras, com estruturas sintáticas, né? E ele estava muito ligado à realidade e ao real significado dessas estruturas e dessas palavras que ele colocava no seu texto, ou seja, ele era extremamente calculista. Eu costumo falar que João Cabral de Melo Neto era Beyoncé da geração de 45, porque, já viram performance da Beyoncé? Até o movimento da peruca daquela mulher é friamente calculado, cara. As dançarinas eram em perfeita simetria, iluminação, som, tudo em perfeita simetria, tudo encaixado, extremamente ensaiado, extremamente trabalhado. E era nessa mesma perspectiva que João Cabral de Melo Neto construiu essa poesia, né? Em cima do trabalho, da labuta, da percepção. Fazer poema para João Cabral de Melo Neto era um ato consciente. Não havia inspiração, não batia a musa do Olimpo e te dava inspiração e você começava a escrever coisas. Não. João Cabral de Melo Neto era poeta, escritor e foi diplomata, então ele teve esse contato com diversos países, morou na Espanha, ele morou em boa parte da Europa, ele morou em muitas cidades, e aí ele era um cara extremamente vivido e tinha uma percepção de um mundo muito aguçada. Então, se vocês se perguntarem, Renan, quais são as características básicas da poética da poesia cabralina? Bom, eu destaco algumas. A primeira é que João Cabral de Melo Neto trabalhava muito a realidade do cotidiano. Então, para ele, o poeta sempre tinha que estar atento às coisas ao seu lado. O poeta tinha que estar menos voltado para si e mais voltado para o outro, né? Rompendo com esse princípio romântico, né? Do eu e do subjetivismo e da egolatria muito grande, não. Segunda característica, metapoesia, ou seja, João Cabral de Melo Neto tem inúmeras poesias, inúmeros poemas que falam do ato de fazer poema, ou seja, poemas falando de poemas. E aí ele tem um clássico que também eu gosto muito, que é o catar feijão. Ele compara o catar feijão, essa atividade mecânica e de percepção e de seleção, né, do que é feijão e do que é sujeira, ele compara isso com o fazer poema. E eu vou ler um trecho para vocês aqui. Catar feijão, João Cabral de Melo Neto. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Ou seja, quando a gente joga, né, pensando, joga o feijão, o que boiar a gente elimina, que é sujeira, ou seja, aquilo que for supérfluo, aquilo que não é necessário, menos é mais. E o mesmo com o ato de escrever. Você joga as palavras na folha, no papel, e o que boiar, o que for desnecessário, você tira. Você deixa aquilo que é elementar, aquilo que é básico, aquilo que é concreto. Então, João Cabral de Melo Neto parte muito do princípio de que menos é mais. Quanto menos palavras, mais objetivo e mais ligado à realidade o seu poema está. Terceira característica é uma outra linha dele, que é a linha participante, onde tem uma crítica social muito grande. E aí, né, em Morte e Vida Severina, por exemplo, né, que é o grande poema dele, ele vai falar muito sobre fome, sobre seca, sobre pobreza. Dentro desse viés participante tem toda uma análise social, toda uma crítica da conjuntura social. Quarta, para construir essa linguagem de crítica social e para construir essa metalinguagem de que menos é mais, João Cabral de Melo Neto usa muito substantivo concreto nos seus poemas. Eu acho que essa característica mais importante dele. Muito pouco uso de adjetivo, né? Ele gosta muito de trabalhar com substantivos e substantivos concretos, né? Ele gosta muito de trabalhar com pedra, faca, lâmina, rua. Ele não gosta de trabalhar com substantivos abstratos. Tristeza, solidão, saudade. Ele não gosta de nada disso. Ele gosta de trabalhar o objeto e a imagem física que a palavra vai despertar em sua mente, né? Então tem muitos substantivos concretos e muito poucos adjetivos, né? E eu lembro aquele poema de João Cruz de Souza que fala vozes veludosas, vozes... Deixa eu ver se eu acho aqui também. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Olha só, brincando muito com o V, né? Com o som do V e com muito adjetivo, né? João Cabral de Melo Neto não tinha disso, né? E aí a gente pode pensar no poema Cão Sem Pluma, ou seja, um objeto, uma imagem sem artifício, sem blim, 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 puro, a imagem pura, concreta e decisiva. E a quinta característica são os versos secos, colocava somente o essencial para o entendimento da sua mensagem no seu texto, então ele não enfeitava muito, ele era objetivo, extremamente concreto e racional.
Cabral. Ele tem um espólio de poesias magnífico, maravilhoso, lindíssimo, muito gostoso de se ler e representa o Brasil com muita fidedignidade e que rendeu para ele, por exemplo, o prêmio Camões, né, que é um dos maiores prêmios da língua portuguesa. Esse ano, João Cabral de Melo Neto iria completar 100 anos de idade, né? Então 2020 é um ano centenário dos maiores poetas do Brasil. Então fica a dica aí para vocês estudarem e lerem João Cabral de Melo Neto. Espero que tenham gostado. Passa esse vídeo pra frente, tá rendendo esse biscoitado, que eu gosto, tá bom? Um beijo e até a próxima.